A gente já aprendeu os conceitos de plano, cena e sequência, mas muitas vezes todos esses conceitos acabam se misturando e virando uma coisa só. É o que acontece com o plano sequência. Da mesma forma que uma cena inteira pode ser composta de apenas um plano, isso também pode acontecer com uma sequência. Como a clássica sequência inicial de A Marca da Maldade, de Orson Welles, onde acompanhamos uma bomba sendo colocada em um carro e todo o trajeto dele até atravessar a divisa dos Estados Unidos e finalmente explodir. Tudo isso dentro de apenas um plano. Filmes inteiros também já foram gravados dessa maneira. No filme Arca Russa, a trama se desenrola durante um único plano de 1 hora e 20 minutos, que percorre mais de 33 salas de um museu e contou com mais de 2.000 atores e 3 orquestras. Já o filme vencedor do Oscar de 2015, Birdman, é um exemplo mais polêmico de plano sequência, porque ele não foi filmado inteiro com um plano só. Oh God, really? Na verdade, vários planos sequência foram unidos digitalmente para parecerem apenas um. Então, na prática, ele não foi um plano sequência tradicional, mas para quem assiste, é um filme inteiro sem cortes, que acaba se encaixando no conceito. Mas é possível que você encontre várias pessoas que não concordem com isso. Porque o plano sequência costuma ser relacionado com a parte prática, com o ato de pegar uma câmera e filmar tudo de uma vez. Isso acontece porque o termo mais usado em inglês é long take, que seria uma tomada longa. Como a gente já viu, o termo take está relacionado à produção do filme, ou seja, ao momento em que a cena é gravada. E esse termo long take dá uma ideia mais ampla do que se caracteriza como plano sequência, incluindo não só cenas, sequências e filmes inteiros apresentados através de apenas um plano, mas também qualquer plano que dure mais que o normal. E o que é normal? Bem, na sua origem, os filmes eram simplesmente um plano que durava poucos minutos. Logo, todos os filmes poderiam ser classificados como plano sequência. Foi só com o surgimento da montagem que as histórias começaram a ser contadas através de vários planos, que duravam em média 5 segundos. Com a chegada do som no cinema, essa média aumentou para 10 segundos. E nos dias de hoje, a média varia de 4 segundos por plano em filmes de ação até quase 16 segundos em filmes de terror. Então, o normal é que vários planos curtos sejam usados para mostrar uma ação e contar uma história. Mas a partir da metade dos anos 30, alguns diretores começaram a usar planos mais longos. E aqui surge o que nós estamos acostumados a relacionar com plano de sequência, quando ao invés de usar vários planos para apresentar a ação, tudo é apresentado dentro de um mesmo plano, com movimentos de câmera substituindo os cortes e revelando a ação de vários ângulos e enquadramentos diferentes. É bom lembrar que não é preciso existir movimentos de câmera complexos para um plano de sequência existir. Uma cena inteira, ou até uma sequência, podem utilizar apenas um plano sem nenhum movimento de câmera, e ainda assim serem classificadas como tal. Toda vez que uma ação, que normalmente seria apresentada através de vários planos, utiliza apenas um, se forma um plano sequência. Assim, um plano sequência pode durar pouco mais de 1 minuto, como nos filmes de Steven Spielberg, ou ser responsável por conduzir um filme inteiro.